E aí eu vou começar com uma pergunta que eu acho que é muito interessante e ela parece um pouco complicada, mas não é. Que é como foi a sua decisão de ser mãe. E aqui eu acho importante frisar, antes das pessoas de plantão, né, falarem, não, mas se aconteceu um acidente, não foi planejado, não existe. Nesse caso aqui, a gente tira essa camada. A decisão de ser mãe nasce a partir do momento em que você se coloca nesse papel, né? Independente se você é mãe do coração, se você gerou, se foi planejado, se não foi, se você buscou por anos ali, queria ter um filho, se naquele momento foi um susto, mas depois você se acalmou o coração e se tornou mãe, né? Então, é uma decisão, né? Então, como foi para vocês essa decisão, né, de assim, assumir esse papel de mãe? Mesmo que tenha sido por um susto, né? Eu não estava planejando nesse momento, ou porque eu decidi, isso foi do meu coração, enfim. Como foi essa decisão para vocês? O que isso mudou na vida de vocês, além do que a gente já conhece, mesmo que mudou na cabeça, enfim, e etc. Olha, eu vou dizer que vocês vão ter que levar com todo o meu lado feminista chata, porque falar de maternidade e não falar de feminismo para mim é muito difícil. E acho que é bom você ter falado de escolha. Vai ser difícil não entrar em política aqui, hein, gente? Mas lembrando que no Brasil, não é, a maternidade deveria ser uma escolha. Toda mãe deveria ter o direito de escolher ser mãe, que efetivamente maternidade não é uma coisa fácil. Eu prefiro ranquear um site em um mês. É muito mais fácil ranquear um site de 10 mil páginas em um mês do que maternidade. Ponto. Para mim, foi um dos acidentes e foi uma escolha a partir do momento em que eu tive apoio. Eu acho que isso é o que acontece na maioria das mães. Você muda a forma de pensar quando você tem apoio. E quem me apoiou foi uma amiga que era doula na altura, e foi assim, é o que a gente descobre no caminho, quem vai ser seu principal apoio. Isso muitas vezes acontece no mundo do trabalho também, quem vai ser seu apoio vão ser outras mães, vão ser outras mulheres. E para mim foi essa situação, não sei para vocês, mas para mim foi outra mãe, foi outra mulher jovem como eu. Eu sei que não é o caso no Brasil, mas aqui em Portugal, onde eu ando, as pessoas ficam escandalizadas, porque é normal que as mulheres comecem a ter filhos aqui aos 30. Eu tô chegando aos 30 e meu filho tem 7. Né? Então, eles ficam, nossa, mas então você teve filho bem novinha, né? Falo, e foi outra mulher. Para eles é muito novo. Você tem filho com 22, 23, você é muito nova. E efetivamente eu considero que eu era nova, estava saindo da faculdade. E foi outra mulher que teve filho com a minha idade que falou: olha, senta aqui, deixa eu te falar, porque todo mundo vai te contar as coisas ruins. Deixa eu te contar as coisas boas, que também tem. E é a partir dessa mudança de perspectiva que a gente vira a chavinha e fala: quer saber? Dá para ser. E dá para ser bem. E vou fazer o meu melhor. Não sei se não dá para ser a mãe perfeita, né? Não existe a mãe perfeita. Não existe uma forma de ser uma mãe perfeita, mas existe milhões de formas de ser uma boa mãe. E foi por aí que eu fui. Então, tô nessa. Então, não foi planejado, mas apareceu, então vamos. Vou fazer o que der. E assim. Ótimo. E foi assim. É a história do e foi assim. E aconteceu, e eu estou aqui nesse papel, essa foi a minha decisão, né, a partir do apoio que eu recebi, essa foi a minha decisão, por isso que eu falei, é uma escolha nesse sentido, né, a gente sabe que tem o viés político, etc., mas é uma escolha nesse sentido da decisão, né, que eu acolho isso no meu coração, primeiro, mesmo que tenha sido um susto, né, foi um susto, eu preciso esperar aquilo passar, e nem por isso eu sou menos mãe, né, se foi o susto, eu não sou menos mãe, porque naquele momento eu me assustei, naquele momento eu não quis por um minuto, por dias, por meses, mas eu decidi depois ser mãe, né? E eu acolhi aquilo no meu coração e hoje eu faço esse papel, né? E eu assumo esse papel dando o melhor que eu posso. Então, não tem menos mãe e nem mais mãe, né? A gente tem casos, lógico, exceções, mas nesse caso não existe um menos e um mais. Mais alguém quer contar a sua decisão? Vamos por ordem, né? Pra gente não bagunçar. Porque eu sou uma matraca, tá? Então, alguém me segura, porque eu gosto muito de falar. Bom, eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Luan, de 14 anos, e tenho a Sara, de 7. O Luan,
quando eu engravidei dele, eu tinha 20 anos e foi totalmente um susto, porque eu fazia acompanhamento ginecológico e a ginecologista falava para mim que eu ia ter muita dificuldade para engravidar. Eu já estava casada há um ano com o pai dele e a gente morava no Japão. E foi muito complicado porque eu tive uma gravidez ectópica no Japão e a medicina de lá é muito atrasada. Então, a gente ia nos médicos e eles falavam para mim e para o pai dele que ele não sabia cuidar do meu tipo de gravidez. E eu sentia muita dor, a ponto de não conseguir andar. E cada vez que eu ia fazendo o exame de sangue, ou beta-HCG, a porcentagem estava muito alta, ou seja, eu estava muito grávida mesmo, e eles não sabiam cuidar. E o bebê estava crescendo, ele estava na trompa esquerda, e chegou o momento que o médico pegou, fez um desenho numa folha sulfite e falou: olha, o que acontece é o seguinte, tem tipo um feijãozinho dentro da trompa dela que vai crescendo, ele pode estourar, e aí ela vai ter uma hemorragia, você liga para o bombeiro, que ela pode morrer, e ela não pode mais ficar sozinha em casa. Simples assim. E lá a gente estava sozinho, a gente não tinha nossos pais, ninguém, e eu não tinha como não ficar sozinha, porque não tinha os direitos de trabalhador que tem hoje, né? Não tinha licença maternidade, não tinha auxílio-doença, então, assim, ele era o único que estava trabalhando. E nessa, a gente acabou indo parar num hospital universitário, que aceitou cuidar de mim como cobaia, e foi, assim, a nossa salvação. Quando eu cheguei lá, a médica super atenciosa, maravilhosa, ela fez o ultrassom e realmente constatou que o Luan estava na trompa esquerda, e ela pegou e falou assim: você vai para casa, você vai fazer uma mala, que você vai entrar em cirurgia e a gente vai ter que tirar. E o pai dele ficou, tipo, muito triste, porque ele queria muito ser pai. Eu ainda não estava preparada, tá? Porque ele é 5 anos mais velho que eu. Então, para ele estava numa idade legal até. Não, ele é 7 anos. Então, ele estava com 27. Eu estava com 20. Tinha acabado de fazer 20. Então, a gente ia casar no Havaí, ficar 6 meses na Austrália. Eu estava super empolgada com esses planos. E aí, eu fui para casa, fiz a mala e em frente do hospital tinha uma igreja, assim. E eu nunca fui muito religiosa. Eu lembro que eu pedi, falei para ele assim, eu tava morrendo de medo de cirurgia, gente, que eu não tinha nunca feito nada. Falei, deixa eu entrar aqui só para eu falar com Deus rapidinho. Aí entrei e falei para ele, Deus, é o seguinte, se for da sua vontade, que ele venha, mas se não for também, não deixa eu perder todo o meu aparelho reprodutor, porque eu quero ser mãe um dia. E aí, beleza, fiz isso, fui pro hospital e ela pegou e falou: vamos fazer uma ultrassom para constatar onde ele está. E aí ele tinha descido, eu tô resumindo, tá, gente, para não pegar muito tempo do pessoal. E ele tinha descido pro útero e aí tava só a bolsinha e ela pegou e falou assim: nossa, aconteceu um milagre, assim, isso nunca acontece. Ela falou: se você crê em alguma coisa superior, porque eles, né, são meio assim, um milagre aconteceu. E aí eu falei, ok, eu comecei a chorar e ela falou assim, eu acho que ele deveria chamar Coragem, porque ele tem muita vontade de nascer. E aí a gente deu o nome dele de Luan Yuki, que Yuki em japonês com 2 U significa coragem. E aí depois, quando o Luan tinha 7 anos, eu tomei um outro susto. Eu estava no auge da minha carreira, eu estava como coordenadora de marketing Brasil de uma consultoria mexicana, aquele cargo que você sempre sonhou atingir. E aí eu engravidei da Sara e foi uma gravidez de risco, fiquei a gravidez toda de cama. E quando eu voltei, eu tive que escolher entre passar 15 dias no México ou ficar com a Sara. E aí entra numa outra parte da profissão que a gente tem que se escolher, né? A profissão ou seu filho. E aquilo me deixou assim muito transtornada, porque a Sara mamava só no peito e eu não tinha me preparado para fazer estoque. E aí eu comecei a pensar, meu, eu não queria dar leite agora, o que eu vou fazer? E acabou que eu fui demitida e fiquei muito mal assim na época, mas os meus filhos me trouxeram, assim, muita alegria, gente, porque
eu era muito sem freio. Tanto com você antes do Luan e quanto da Sara. Da Sara, então, acho que a Sara veio para me salvar mesmo, porque eu era muito sem freio. E eles são tipo assim, tudo para mim. Hoje eu consigo realizar meu sonho de ter clínicas por eles, assim, sabe? Porque eu falei, meu, eu preciso deixar alguma coisa de boa para eles, não só em amor, mas em material mesmo. Foi quando eu tive coragem de empreender. E eu penso muito neles. O Luan tá morando há 2 anos no Japão, quase morri do coração quando ele me pediu para morar no Japão, o pai dele. Ele tá super feliz e hoje eu tenho a Sara. E é isso, gente. Uma história de superação, né? Passar por gravidez ectópica, né? Depois, vocês podem dar um Google aí, né? Gravidez ectópica, mas é uma gravidez de risco, né? Inclusive, né, essa questão de perda do aparelho reprodutor por parte da mulher, né? Por parte da mulher, a questão do bebê não conseguir evoluir, né? Então, assim, gera uma ansiedade muito forte, né? Para a mãe, para os familiares, para as pessoas, para a rede de apoio, né? Seja ela aí que essa rede pode ter uma amiga, pode ser uma dor, até uma família, né? A gente está falando aqui de diferentes cenários, e é por isso que a vida é como é. Ou deveria ser, né? Aceitar a base de diferenças e aceitar que todo mundo pode se espelhar ou ter ali bases diferentes, né? Famílias com estruturas diferentes, né? Não precisa ser só aquilo que a gente vê no comercial ou via no comercial de margarina antigamente, né? Vamos lá, Andresa, conta aí essa história para a gente Eu partir dos outros vi, tópicos e com a Paulinha sim, também. sim, vou resumir aqui bem, mas eu vi muita similaridade na história da Aline, né? Que ela também foi mãe bem cedo, eu fui mãe bem mais cedo ainda, eu tinha 18, e também na história da Lica, né? Que ela fala que teve essa preocupação de empreender e querer deixar algo aí para os filhos, né? E apesar de eu ter entrado na faculdade depois, né, que eu tive meu filho, hoje ele está com 24 anos, tá? O nome dele é Alisson. A Natasha até perguntou, né? Falou aí no chat, fala o nome dos filhos, a idade. E é bem engraçado, porque algumas vezes a gente saía na rua e o pessoal até confundia a gente, falava que a gente era irmão, ele não gostava muito. Mas foi assim, um susto também, né? Mas a partir do momento que eu decidi tê-lo, né? Foi assim maravilhoso. É claro que teve algumas dificuldades, né? Normal, porque eu também tinha um planejamento, né? Eu estava bem na época de escolher a faculdade, né? Na época eu queria fazer química, nada a ver, né, com tecnologia, mas acabou que depois deu tudo certo, né? E eu ter tido ele é o que eu sempre falo para ele até hoje, né? Foi uma grande motivação na minha vida, uma grande mesmo, né? Que ele fala para mim, né, mãe, hoje eu sou o homem que eu sou. Ele já fala isso, eu sou o homem que eu sou por sua causa. Aí eu falo para ele, eu também, né? Eu sou a mulher que eu sou. Hoje eu trabalho no que eu gosto, você também trabalha no que gosta, né? E a gente está aí bem realizados, né, na vida por conta disso, né? Por conta desse amor que a mãe tem, né, incondicional, e o filho também. Então, é maravilhoso, assim, ver, né, os estágios que eles vão passando, né, e quando a gente olha para trás e vê tudo que passou, vê as pessoas que nos ajudaram, né, porque, como a Aline falou, importante a gente ter essa rede de apoio, né, e no início, o meu apoio maior veio de uma pessoa, assim, que eu nunca esperei, que foi o avô paterno dele, né, que hoje em dia já faz um tempo que ele faleceu, enfim, e eu nem esperava, né? Porque na verdade foi um susto, né, para ambas as famílias, né? Tanto para minha família quanto para a família do pai dele. Mas eu encontrei bastante apoio aí em todas as pessoas, né? De ambas as famílias. E foi maravilhoso. É isso aí, pessoal. Bom, falar um pouquinho da minha história, eu acho que a gente tem um ponto muito em comum, né? Que todas foram cedo e aí optaram por seguir, né? Com a maternidade.
Mas assim, o meu caminho, ele não, ele, apesar de ter sido cedo, ele foi muito tradicional, assim, e foi muito feliz perto de coisas que a gente escuta e vê de histórias que existem. Ele foi muito tranquilo, né? Então, de fato, a pessoa que está comigo até hoje é o pai da minha filha, então a gente já tinha um relacionamento aí de 5 anos, né? Então também não, então a gente teve um caminho muito, não sei se pode chamar de tradicional, né? Eu acho que sim, né? Perante o mercado, acho que é isso aí da vida das pessoas. Mas ele foi um caminho que, claro, teve espinhos como qualquer um, né? Então teve também a escolha de seguir com a profissão ou não, e aí eu tive a opção de parar. Eu fiquei parada 1 ano só para poder curtir o momento e ficar e me dedicar, né, à maternidade, mas então, e a partir de lá teve o recomeço, né, que quando a gente está parado 1 ano, então o mercado está voando, né? Eu sempre fui de tecnologia também, me formei em tecnologia, eu era desenvolvedora, e depois eu fiz a migração para SEO. Então, é claro que essa parte é o desafio que tem quando você abre mão para poder cuidar da sua filha, né, da sua família. E aí tem a retomada no mercado, pessoas novas que já estão muito mais à frente, então teve essa parte de correr atrás, que aí eu conseguia dividir aí minimamente, né, entre cuidar dela e também em cada vez mais me qualificar para não ser um caminho muito mais espinhoso do que já seria, né? Então, por estratégia, eu já consegui conciliar as duas coisas. Então, quando dormia, via alguma coisa, que é dar papinha, ou tá quietinha, faz alguma coisa, né? Que é o dia a dia de muitas mães aí, que é o nosso de home office agora, né? Ah, quando tá quietinha ali, a gente faz uma reunião, pede para fechar a porta. Então, acaba sendo o dia a dia de hoje, que é o que eu tinha escolhido e optado na época, né? Então, eu acho que sou satisfeita, sou agradecida pela minha escolha até hoje, né? E eu acho que foi uma boa escolha.